Bom dia, meu caro irmão da Seara Espírita, tu que vens ouvir pequenas palavras de estudo sobre o ABC da ciência espírita. Estamos caminhando numa trilha de aperfeiçoamento, de entendimento das profundas lições que o Espiritismo vem nos oferecer para a libertação de nossas consciências e demonstração de um caminho futuro alicerçado em bases sólidas de uma compreensão infinita da sabedoria universal de Deus, nos seus princípios fundamentais da relação espírito e matéria, tal como os seus princípios fundamentais de solidariedade dos corações humanos. Seja bem-vindo hoje, dia 8 de outubro de 2023. A lição que abrimos hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo seu amoroso mentor espiritual Emmanuel. A lição é 36, heresias. E até importa que haja entre vós heresias, porque os que são sinceros se manifestam entre vós. Paulo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. E nos explica Emmanuel: recebamos os hereges com simpatia, falem livremente os materialistas, ninguém se insurja contra os que duvidam que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado a casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam em benefício para todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamo-los como irmãos, estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Maravilhosa lição, mais uma vez, que desperta as nossas mentes para a necessidade de receber todo aquele que ainda não tem no teu seio a impressão da existência de um mundo superior, de um mundo que sobrevém além da morte, que para nós, como nós vimos na lição passada, no episódio 35, a morte nada mais é do que um processo de tatogênese, de libertação. É um processo em que o espírito se liberta desse casulo
Portanto, a morte é um conceito ainda muito aquém da real significação do processo científico por trás da encarnação e desencarnação. Tatogênese, portanto, é uma oportunidade de esclarecer que nesse processo para uns pode significar a libertação de um casulo, para outros ainda a entrada ou a permanência nas portas infelizes dos murais do inferno de si próprio, naquela condição espiritual em que permanecerá ainda preso à coxa terrestre, através dos liames das suas relações perispirituais com o gozo da matéria, buscando a satisfação desses sentidos, vagando na crosta terrestre, sem saber que já alcançou uma nova condição. Para esse, a tatogênese significa a libertação de um casulo, mas sem a devida transformação. Muito obrigado por estar aqui presente. Hoje vamos estudar um capítulo, um episódio, resumo dos mais importantes. Que assim seja. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós queremos apenas demonstrar esse gráfico para mostrar-lhes, portanto, que existe uma perfeita conjugação das leis divinas, uma sabedoria divina que une os acontecimentos. Aqui nesse pequeno gráfico não temos a pretensão de fazermos uma demonstração final sobre essa obra divina, mas nos acanhados recônditos do nosso conhecimento, iniciar uma representação daquilo que é mais, talvez, importante e que consegue alcançar uma representação do que nós entendemos por sistema geral do universo. Esse sistema geral do universo, vocês podem ver aqui nesse gráfico, ele é formado por um subsistema, 2 subsistemas, 3 subsistemas, 4 subsistemas, 5 subsistemas. Ou seja, o sistema geral do universo, ele é formado por 5 subsistemas. Quais são eles? O subsistema dos elementos gerais do universo, o subsistema da formação da vida, o subsistema do nascimento e humanização do espírito, o subsistema do aparecimento dos seres e o subsistema da morte, aqui em amarelo. Ao longo dos capítulos, dos episódios, nós estudamos esse subsistema. Verifiquem vocês, portanto, que o subsistema 1, que são os elementos gerais do universo, ele fala exatamente de quê? De que existem 2 elementos gerais no universo, o espírito, com E minúsculo, e a matéria, ou princípio material. E que esses 2 elementos, eles são, portanto, o quê? Eles são definidores de toda a vida, propriamente dita, entre aspas, né? Ou de todos os fenômenos no universo, através da ligação deles.
e que vimos também nos episódios anteriores, que o fluido universal, ele nada mais é do que a matéria mais perfeita, é a multiplicação da matéria. E isso está lá na pergunta 27. E que o Espírito, que é o princípio inteligente do universo, ele age sobre a matéria através desse fluido universal, porquanto o Espírito, ele é demasiadamente fluido ou demasiadamente sensível para agir sobre a matéria, ainda no seu estado ainda primitivo, completamente etéreo. Essa matéria, ainda assim, ela é impossível de ser tocada pelo Espírito, o princípio do universo, e ele utiliza, portanto, como agente o que é o fluido universal. E nós sabemos, portanto, que a matéria, depois essa mesma matéria, ela o que? Ela passa a ser a formadora de quê? Através de modificações imprimida pelo Espírito dos seus, da sua constituição, formando, portanto, outras partículas que vão editar, receber novas propriedades e estabelecer aí as matérias cósmicas, as matérias formadoras dos planetas, dos elementos, do ar que respiramos, em todo o universo, e que também por essa mesma união, o fluido universal também recebe uma modificação agindo sobre a matéria, adquirindo novas propriedades, formando outros elementos como a gravidade, como o magnetismo, e esse maravilhoso universo de fenômenos que é explicado pela relação do Espírito com E minúsculo e a matéria, seu princípio material, formando assim o subsistema dos elementos gerais do universo. O segundo subsistema é o sistema da formação da vida, em que nós já vimos que a formação da vida nada mais é do que a união de que? Dos princípios orgânicos com um agente. Que agente é esse? O princípio vital. Vimos, portanto, que a vida, ela não existe na matéria sem o princípio vital. O princípio vital não é a vida sem a matéria, assim como a matéria sem o princípio vital, ele não é o quê? Ele não é a vida. Ou seja, é necessária a união dos princípios materiais orgânicos com o princípio vital, que nada mais é que um agente para formar a vida a um corpo. Portanto, o Espiritismo traz que o conceito da vida divide em duas etapas. Uma é a intelectualização da matéria através do espírito, e a outra, propriamente dita, a vida, é a união do princípio vital com os princípios orgânicos. Esse, portanto, é o subsistema de que? Da formação da vida. Existe um terceiro subsistema, portanto, que é o nascimento e a humanização dos espíritos, que para tanto existe aí a diversidade de quê? Ou pluralidade de mundos que são necessários à pluralidade das existências, e que a existência se dá através da individualização do princípio inteligente. Essa individualização, ela se faz através de quê? Através da pluralidade de existências em diversos planetas. E aí nós vimos então que essa escala evolutiva, como nos trouxe já André Luiz,
ela se dá através de milhões de anos. Por quê? Porque esse princípio individual, ele vai no processo através de vários reinos, adquirindo as sensações e vai constituindo a formação do seu corpo espiritual nas existências, ao mesmo tempo em que nesse processo, que é feito num grande laboratório nos planetas e no plano espiritual, pelos nossos dirigentes espirituais maiores, no processo de cocriação divina, vai ajudando as modificações, as nossas modificações. Portanto, no processo de cosmocinética, ou cosmogênese, em que nós vamos sofrendo as modificações genéticas do nosso corpo perispiritual, ao mesmo tempo que vamos sofrendo um processo de individualização e tateando algumas existências, vamos imprimindo então ao corpo espiritual o conhecimento através daquelas sensações. Desde então, as nossas longínquas existências lá nas rochas como bactérias, em que nos alimentamos dos ferros até alcançarmos o processo, logo descemos por mares e nas algas alcançarmos os processos de sexualização e aí alcançando novamente novas fases de evolução. Conseguimos, através dessa ajuda espiritual maior, adquirindo então um processo de automatismo, construção do nosso perispírito, do nosso corpo espiritual, que vão formando, através da nossa escala evolutiva, os nossos centros vitais, que vão possibilitar nos nossos nascimentos o nosso alcance maior, no nosso estágio maior, que é a humanização, em que conseguimos conquistar a inteligência contínua. Já estamos aí de plena perfeição do uso dos nossos sensos vitais e formando, portanto, a humanidade no universo inteiro, alcançando, portanto, o nome ou o título de Espírito com E maiúsculo. Tudo isso, irmãos, tem nas perguntas que nós já passamos para vocês. Por último, os dois últimos são o aparecimento dos seres, subsistendo o aparecimento dos seres, que nada mais é do que os princípios orgânicos, não é isso? Que vão chegando, por exemplo, no planeta Terra, advindo de outras, né? De outros planetas ou de outros espíritos, como está na pergunta 45, e vão, quando cessa e chegam, quando a Terra alcança, por exemplo, o seu estágio, né, de pacificação das suas transformações, é que chega essa grande gelatina de seres, e aí eles vão no processo, e após cessar a força que mantinha desagregado esses seres, eles começam a se congregar, formando os primeiros germes. E esses germes vão encontrar, portanto, estar em estado latente, até que encontrem a condição no meio, para que possam se agregar e estabelecerem os seres, e aí esses seres passarem a constituir um processo evolutivo, gerando os reinos na Terra, diferindo aí as espécies do homem, dos animais
e das plantas está nas perguntas 47 e 49 do Livro dos Espíritos. E por último, vimos que a morte nada mais é do que um processo de libertação, ou tatogênese, como nós vimos, esse subsistema em que existe, na realidade, uma transformação do corpo. Morre, na realidade, né, entre aspas, a vitalidade do corpo, mas essa morte significa o quê? A saída do princípio vital, na pergunta 70, voltando para onde? Para o fluido universal. E o espírito que habitava aquele corpo, aquele casulo, ele volta para onde? Para o mundo das inteligências incorpóreas. E aí, através dessa libertação, como nós já dissemos, ele alcança aí, de fato, uma libertação, uma vez que significou para ele essa existência uma transformação, ou para aqueles pobres infelizes, a manutenção ainda das suas dores e sofrimentos em estado espiritual, vivenciando a sua condição incrustada na terra, buscando ali aquelas sensações que ainda não se libertou. Portanto, meu amigo, meu irmão, minha querida irmã, está aí o resumo do que nós apresentamos. Existe, sim. Vocês veem aqui que existe uma total solidariedade entre esses eventos. Existe uma total solidariedade entre esses subsistemas. O sistema geral do universo, portanto, ele realmente é dividido em 5 subsistemas. Sistema dos elementos gerais, espírito, minúsculo e matéria. Sistema da formação da vida. Subsistema do nascimento e humanização do espírito através de ciências sucessivas, através da sua individualização do princípio espiritual, até através dessas experiências sucessivas de vida, alcançar a escala evolutiva e se tornar um espírito com E maiúsculo. Depois, através dessa escala sucessiva, se dá o aparecimento dos seres. E por fim, a morte, que nada mais é do que um processo de libertação, como nós vimos, melhor apropriadamente chamarmos de tatogênese. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado por estar conosco. Tu que teve a oportunidade de nos ajudar com seu auxílio precioso em nos assistir, em emanar aí dentro do teu ser as possibilidades existenciais de entendimento num processo de conjugação mediúnica, de busca de esclarecimento. Eu só tenho a agradecer ao seu coração por ter tido a oportunidade, por ter tido a grandeza de nos auxiliar em assistir cada episódio, estabelecendo com isso as conexões necessárias, as forças necessárias para que possamos ou pudéssemos prosseguir com os estudos. Defrontamos-nos com algumas páginas abertas de algumas questões que para nós estavam ainda enevoadas, abrindo outras páginas ainda para a melhoria desses estudos que não encerramos, apenas dilatamos algumas oportunidades sinceras de caminhos de estudo sistematizado, alcançando aí para nós uma possibilidade
de melhoria e compreensão desses estudos, sabendo que cabe à espiritualidade maior a direção dos nossos caminhos, uma vez que estejamos de conformidade em coração e em disciplina mental, conjugando a nossa inteligência para esses estudos. E tu, meu irmão, minha irmã, não te deflagres naquele choro convulsivo diante das dificuldades. Agradeça aos céus, por mais difícil que seja, o dicotômico que seja essa sensação. Mas eu digo que é a melhor sensação, pois é a melhor sensação da purificação existencial. Se conosco terminamos aqui um período de estudos e aguardamos a espiritualidade maior que vem nos convocar às nossas humildes possibilidades, a novos capítulos, a novos episódios desse pequenino canal ABC da Ciência Espírita. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana para tu. E que no limiar dessas situações, dessas convulsões sociais em que nos apresentamos, que possamos nos manter com pensamento firme, com um pensamento distinto dessas vibrações. Possamos estar em permanente comunicação com o nosso Pai Maior, sabendo que nós somos dirigidos por uma inteligência excelsa e amorosa,